Olá pessoal, então nesse vídeo agora eu quero falar sobre a introdução do sermão. Existem várias formas de introduzir um sermão. Em primeiro lugar, você pode começar o seu sermão falando sobre a relevância do tema, dizendo: estamos vivendo em tempos, por exemplo, de corrupção, em tempos difíceis no Brasil e tal, e este sermão, este texto que nós acabamos de ler, ele traz respostas importantes, relevantes para a atual conjuntura da sociedade brasileira. Então você vai fazer uma introdução que ela vai apresentar a atual conjuntura da sociedade e a aplicabilidade do texto neste momento que nós estamos vivendo. Uma outra forma de começar a introdução de um sermão é falando sobre o autor. Quando você pega um texto paulino, você pode começar falando sobre Paulo, quem foi Paulo, a trajetória de Paulo e como ele escreveu esta passagem bíblica. Tá? Outra possibilidade de começar o nosso sermão é falando sobre o contexto histórico do texto. Então, naquela época em que esse texto foi escrito, a economia daquela região de Israel, a parte política, social, religiosa, passava por tal situação. Então, discorrer sobre o contexto da época, o pano de fundo da época que o texto estava sendo escrito. Tá? Outra possibilidade é falar: o texto que acabamos de ler, ele foi escrito destinadamente para tal pessoa, para tal grupo, para tal igreja. Então, você pode também destacar o destinatário do texto. Tá? Então você viu várias possibilidades, depois você pode estar repetindo o vídeo para ver. Você pode trazer todos esses itens de introdução se você tiver um bom tempo, ou pode escolher um deles ou dois deles se você tiver menos tempo. Ou também você pode fazer uma outra forma de introdução, que também é muito usada, que é você dizer o que você vai falar durante todo o seu sermão. Então, nesta noite, nós vamos falar, retomando aquele tema do amor, vamos falar sobre o amor de Deus. E eu quero falar sobre 5 consequências ou 5 benefícios de quem é alcançado pelo amor de Deus. A primeira delas é essa, segunda, terceira, quarta e quinta, e durante o desenvolver do sermão estarei explicando todas elas para vocês. Vamos lá então, começando a nossa pregação, vamos para o primeiro tópico, e você já entra no primeiro tópico. Então, estas foram algumas dicas sobre introdução de um sermão. Você pode rever o vídeo. Existem outras, mas para começarmos a discussão, para começarmos o processo aqui de construção juntos, nós tendo estas possibilidades e vocês praticando elas, com certeza já alcançarão um grande avanço. E uma última que eu lembrei agora, não posso deixar, é começar falando que enquanto você estava estudando, Deus ministrou no seu coração e o que Deus ministrou. Isso é muito bom, você tem uma proximidade muito grande com o público. Então, irmãos, durante o meu tempo de meditação, de reflexão, devocional, eu li este texto e Deus falou muito comigo. Você pode começar contando um testemunho, começar contando como foi a experiência que você teve com o texto, e isso enriquece e acrescenta autoridade, porque você já foi ministrado sobre com aquele texto. O que acontece muito também é que muita gente prega textos dos quais eles mesmos não experimentaram da fonte. É um risco, é um perigo de nos tornarmos pregadores profissionais. Então, este foi o vídeo com relação à introdução dos sermões. Até o próximo vídeo.